Você já ouviu falar de um ser tão perigoso que foi trancado por Deus no abismo, um anjo caído, não como os outros, um destruidor, um líder de tormento? O próprio Apocalipse o chama de Abaddon. E agora, algo está prestes a acontecer, porque a Bíblia diz que ele será solto, e quando isso acontecer, o mundo espiritual e o físico jamais serão os mesmos. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Se isso já te deixou inquieto, se inscreva agora e prepare-se para entender o que poucos ousam revelar. Há coisas que a maioria das pessoas prefere não saber, coisas enterradas nas páginas mais sombrias das Escrituras, nomes esquecidos, advertências ignoradas, mas estão lá, como marcas silenciosas do que está por vir. No capítulo 9 do Apocalipse, João descreve uma cena que parece saída de um pesadelo. Um anjo desce do céu com uma chave na mão. Ele destranca o abismo, um lugar onde nenhuma luz entra, e de lá, uma fumaça espessa sobe, e junto dela vem algo que aterroriza até os anjos. Não é uma metáfora, é uma profecia, e carrega um nome: Abaddon. Imagine agora que em algum lugar espiritual, abaixo de tudo que chamamos de vida, há um portão trancado, e atrás dele está o ser que a Bíblia chama de o Destruidor. Abaddon não é um demônio qualquer. Ele é o comandante de um exército de tormento, e sua missão não é matar, mas fazer os homens desejarem a morte e não encontrá-la. Ele está lá esperando, desde o início, desde a queda. Mas o que poucos percebem é que a Escritura não diz que ele ficará preso para sempre. Pelo contrário, foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Apocalipse 9, verso 1. Ou seja, haverá um momento determinado por Deus em que esse abismo será aberto e Abaddon será libertado. Essa é a profecia que quase ninguém ousa pregar, mas que está lá, clara e pronta para se cumprir. A pergunta é: por que Deus o trancou? E por que vai deixá-lo sair? O que esse ser representa e o que vai acontecer com o mundo espiritual e físico quando ele voltar? Se você chegou até aqui, não é por acaso. Nos próximos minutos vamos abrir, com reverência e temor, as passagens mais assustadoras da Bíblia e entender quem é Abaddon, o destruidor oculto no abismo. Comente abismo se você sente que algo invisível está sendo liberado no mundo espiritual. No Apocalipse, João é conduzido por visões que desafiam qualquer lógica humana. Em uma delas, ele vê um anjo que cai do céu, mas não um anjo rebelde. Este recebe uma chave, uma permissão. É Deus quem autoriza a abertura do abismo. A cena não se passa no plano terreno. É no invisível, no coração sombrio da realidade espiritual. E quando a chave gira, não é apenas uma porta que se abre, é o próprio caos que é liberado. De dentro daquele poço profundo, sobe uma fumaça espessa, capaz de escurecer o sol e o ar. O que sai do abismo não é fogo, nem lava, nem enxofre. O que sai é um exército. Criaturas simbólicas descritas como gafanhotos com forma de cavalos prontos para a guerra. Tem rostos humanos, cabelos longos, dentes de leão, couraças de ferro. Mas o mais aterrador não é o que são, e sim o que fazem. Eles não matam, eles atormentam. Por 5 meses, sem descanso, sem piedade. É nesse contexto que surge o nome Abaddon, em hebraico, Apollyon em grego. Ambos significam a mesma coisa, destruição. Mas não destruição física, como uma explosão ou um colapso. Abaddon destrói a alma, elimina a esperança, ele rompe o espírito. Seu papel é o de um carcereiro espiritual, um líder de punições divinas, um sinal de que o julgamento já começou, mesmo que o mundo ainda não perceba. Esse nome aparece apenas uma vez no Apocalipse, mas o seu peso ecoa por toda a narrativa bíblica. Não é um personagem comum, não é um símbolo leve,
Ele representa uma força profunda que se manifesta quando o céu permite que o abismo fale. E quando Abaddon lidera esse exército de dor, ele não age sozinho. Sua autoridade vem de cima. Isso é o que torna tudo ainda mais assustador. A permissão. Não é o inferno que se impõe sobre a terra. É o próprio Deus que libera a chave. Isso muda tudo, porque mostra que até mesmo as forças mais sombrias se movem dentro dos planos do Altíssimo. Nada é fora do controle, nem mesmo a chegada do Destruidor. As interpretações variam. Alguns dizem que Abaddon é um símbolo, outros que é uma entidade literal. Mas uma coisa é certa, o texto bíblico não minimiza seu poder. Ele não é tratado como uma lenda. Ele é apresentado como alguém real, com comando, com nome, com missão. E a pergunta que surge é inevitável. Se ele está lá, com o exército pronto, esperando, o que está segurando a ordem para soltá-lo? Nomes na tradição bíblica não são apenas formas de identificação. Eles carregam essência, propósito, destino. O nome de Abaddon, portanto, não é um detalhe qualquer. É uma sentença. Em hebraico, Abaddon significa literalmente destruição ou ruína total. No grego, o mesmo ser é chamado de Apolion, o destruidor. Não é um adjetivo nem uma função simbólica, é uma identidade. Ele não traz destruição, ele é a destruição. Esse nome aparece de forma enigmática em algumas passagens do Antigo Testamento, especialmente nos livros de Jó e dos Salmos. Lá, a palavra Abaddon é usada como sinônimo do Sheol, o lugar dos mortos, das trevas, da ausência de Deus. Mas no Apocalipse, esse termo deixa de ser um lugar e passa a ser uma pessoa, um comandante, um ser que lidera e que foi separado para um tempo específico. É curioso observar como a linguagem muda quando o Apocalipse o apresenta. O texto não diz apenas que ele vem do abismo, diz que ele reina sobre ele. Ele é o anjo do abismo, mas também é o rei das criaturas que saem dele. E isso nos leva a uma compreensão assustadora. O abismo não é desorganizado. Tem uma hierarquia e Abaddon está no topo. Imagine isso por um momento. Existe agora mesmo, no mundo espiritual, um lugar de trevas profundas, onde seres estão em silêncio, aguardando. E acima deles, há um ser que comanda, um general do caos, um destruidor com nome, função e tempo marcado. Teólogos e estudiosos há séculos discutem se Abaddon é uma entidade distinta ou uma representação do próprio Satanás. Mas essa dúvida não diminui sua importância. Pelo contrário, amplifica. Porque se for alguém além do diabo, estamos falando de algo ainda mais específico. Alguém criado com a única finalidade de cumprir uma função sombria quando o tempo chegar. E esse tempo está ligado a uma trombeta, a quinta, segundo o Apocalipse. Quando ela soar, os limites serão quebrados, o selo será aberto e o anjo do abismo se levantará. É aqui que a narrativa se aproxima de algo que não é apenas teológico, mas existencial. Porque Abaddon não representa apenas um ser do fim dos tempos. Ele representa aquilo que está à espreita dentro do caos. Ele é a personificação daquilo que foi reprimido, mas que nunca deixou de existir. Sua libertação, portanto, não será apenas o início de um evento. Será o colapso de uma contenção espiritual que durou milênios, a quebra de uma corrente forjada pelo próprio Deus, e o eco disso será sentido em toda a criação. A imagem de Abaddon não está isolada no Apocalipse. Ela se conecta a uma cadeia de eventos proféticos que começam com selos sendo abertos, trombetas sendo tocadas e julgamentos progressivamente liberados sobre a terra. A quinta trombeta é uma das mais temidas, porque, diferentemente das anteriores, ela não atinge a natureza ou os corpos, mas a alma. É nesse momento que a chave do abismo é entregue ao anjo.
E quando ele a usa, não há caos imediato. Primeiro vem a fumaça, densa, sufocante, que escurece o céu. Depois os seres, e então o tormento. 5 meses. Não é um número aleatório, é um período simbólico, um tempo contado, como se Deus dissesse, até aqui e não além. É importante entender que, no cenário profético, nada é por acaso. O Apocalipse é um livro de ordem e precisão. O tempo da libertação de Abaddon já está determinado, não por ele nem por seus seguidores, mas pelo próprio Deus. Isso significa que a escuridão, por mais poderosa que seja, jamais escapará dos limites impostos pelo Criador. Mas o que provoca ainda mais temor é o fato de que essa liberação faz parte do plano divino. Não é um acidente, não é um erro, é um julgamento. Um momento em que o céu permite que as trevas falem, que o poço se abra, que o anjo do abismo atue. Essa permissão revela algo profundo sobre a justiça divina. Deus não envia Abaddon por capricho. Ele o libera quando o mundo o merece, quando os corações se endurecem, quando a fé se apaga, quando o arrependimento se torna raro. O Apocalipse não é um livro de destruição, é um livro de colheita. O que é semeado é colhido. É por isso que muitos acreditam que a liberação de Abaddon será um divisor de eras. Não apenas por causa da sua dor, mas porque marcará o momento em que o mundo verá, com os próprios olhos, que há realidades espirituais que não podem mais ser negadas. Será o colapso das ilusões, a queda do véu. E mesmo assim, haverá quem endureça o coração. Há um detalhe perturbador no texto bíblico. Depois de todo o tormento, depois da fumaça, das pragas, dos gritos, a humanidade ainda não se arrepende. Isso mostra o quanto o engano pode ser profundo e o quanto o coração humano pode resistir, mesmo diante da dor. Abaddon não virá para converter, virá para destruir. Não como castigo cego, mas como reflexo de escolhas feitas ao longo do tempo. E o abismo, então, deixará de ser apenas um lugar. Se tornará uma realidade entre os homens. A ideia de que Deus trancaria um ser como Abaddon não é um gesto de medo, é uma revelação de autoridade. Abaddon não foi derrotado por homens, nem contido por anjos menores. Foi o próprio Deus quem o selou. Isso diz muito sobre o perigo que ele representa. O abismo, no texto bíblico, é mais do que um lugar de punição. É uma prisão espiritual de altíssima segurança. A palavra usada em grego para abismo é abissos, que significa um lugar insondável, sem fundo, inacessível. É a mesma palavra usada para descrever o estado inicial da terra antes da criação, quando tudo era caos e trevas. Portanto, o abismo é a antítese da ordem divina, um espaço reservado para o que não pode circular livremente no mundo dos vivos. Trancar Abaddon nesse lugar foi uma decisão celestial, não definitiva, mas estratégica, porque a sua presença entre os homens não poderia ser tolerada antes da hora certa. Sua força, seu comando, sua influência sobre o mundo espiritual exigiram uma contenção à altura. E essa contenção foi o abismo. Mas o que leva um Deus justo a guardar um destruidor apenas para soltá-lo no tempo marcado? Essa é a pergunta que desafia muitos estudiosos. E a resposta, embora complexa, aponta para a justiça perfeita de Deus. Porque há coisas que só podem ser reveladas quando a verdade encontra o pecado cara a cara. A liberação de Abaddon não será uma surpresa. Será uma sentença, o ápice de uma história que o mundo está escrevendo com suas escolhas. Assim como o dilúvio foi um ponto de ruptura, assim como Sodoma teve seu tempo, o mundo espiritual terá um momento em que o julgamento deixará de ser apenas profecia e se tornará realidade. E Abaddon é parte desse processo, não como um monstro irracional, mas como um executor de tormento que atua sob permissão. Esse conceito pode parecer desconfortável.
Afinal, estamos acostumados a pensar em Deus como aquele que protege, não aquele que permite o tormento. Mas o mesmo Deus que salva também disciplina. O mesmo Deus que guarda também adverte. E quando a humanidade fecha os ouvidos por tempo demais, ele fala de outra forma. E às vezes, essa forma é com fogo. Abaddon, então, não deve ser visto apenas como uma ameaça. Ele é um lembrete de que o tempo não espera, de que há consequências e de que o céu, ainda que silencioso por um tempo, não está inativo. Seu cárcere não é eterno, está contado. E o som das correntes, aos poucos, começa a ecoar. Não como um grito, mas como um sussurro sombrio de algo que está por vir. Quando o abismo se abre, o mundo espiritual respira um tipo de terror que não pode ser descrito em palavras simples. João, ao escrever sua visão, não encontrou termos comuns para narrar o que viu. Ele usou símbolos, metáforas, imagens colossais. E mesmo assim, o que está descrito em Apocalipse 9 continua sendo uma das passagens mais perturbadoras da Bíblia. As criaturas que saem do abismo sob o comando de Abaddon não são demônios com tridentes, nem figuras saídas de mitologias humanas. São seres descritos como gafanhotos, mas diferentes de qualquer praga natural. Possuem o formato de cavalos prontos para a batalha. Têm rostos como de homens, cabelos longos como os das mulheres, dentes como de leões. Usam couraças, têm asas que fazem barulho como carros em corrida. E em suas caudas há ferrões semelhantes aos dos escorpiões. Não são apenas figuras apavorantes, são entidades de tormento e carregam uma missão específica: fazer sofrer aqueles que não têm o selo de Deus na fronte. Esse detalhe é crucial. O tormento não é aleatório. Há um limite, há uma marca que protege. Aqueles que pertencem a Deus não são atingidos por essas criaturas. Isso revela um padrão em todo o Apocalipse. Mesmo no meio da destruição, há misericórdia, há discernimento, há justiça. Mas para os que não têm o selo, o sofrimento é inevitável. E talvez o mais cruel: não podem morrer. Eles desejarão a morte, mas ela fugirá deles. Essa sentença tem um peso profundo. O tormento que essas criaturas causam não é físico apenas, é espiritual. É como se arrancassem a paz da alma, como se espalhassem pânico, angústia e desespero puro. Por 5 meses, a humanidade vivenciará um tipo de dor que nenhuma arma pode curar, nenhum remédio pode aliviar, nenhuma fuga pode evitar. É nesse cenário que o papel de Abaddon se torna ainda mais claro. Ele não é apenas um comandante. Ele é o portador da chave de uma dor que transcende o físico. É o libertador da consequência. O líder de um exército que carrega não espadas, mas tormento. E o tempo que eles atuam, 5 meses, ecoa a misericórdia de Deus. Mesmo diante do juízo, há um limite. O abismo não tem permissão para fazer o que quiser. Ele age com autorização e com cronômetro. Porque o poder de Abaddon não é autônomo. Ele depende da permissão do céu. Esses seres são um lembrete do quanto a guerra espiritual é real, do quanto há dimensões atuando além daquilo que os olhos humanos podem perceber. O Apocalipse não fala apenas de monstros, fala de realidades, de consequências espirituais materializadas, de escolhas humanas refletidas no invisível. E enquanto os homens riem, zombam, negam e seguem suas rotinas, o abismo se prepara. O som das asas se intensifica. O fogo que envolve as caudas arde mais forte, porque o exército já existe. E seu comandante aguarda apenas um comando. Dentre os muitos mistérios do Apocalipse, poucos provocam tanto debate quanto a identidade real de Abaddon. Para alguns, ele é apenas outro nome para o próprio Satanás. Para outros, é um ser distinto, com função própria, separado do príncipe das trevas. Essa dúvida não é nova. Desde os primeiros séculos,
Teólogos, padres da igreja, rabinos e estudiosos tentam entender quem é esse anjo do abismo. E o que torna a resposta ainda mais desafiadora é que o próprio texto de Apocalipse 9 evita definições absolutas. Ele não o chama de Satanás, tampouco o nega. Ele apenas diz: sobre eles tinham como rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apollyon. A ausência de uma identificação direta com o diabo levanta uma hipótese sombria. Abaddon pode ser um ser à parte, criado com uma função exclusiva dentro do juízo final. Não um anjo rebelde qualquer, mas um oficial do julgamento. Um executor, um destruidor, sim, mas subordinado, não autônomo. Satanás, em outros trechos do Apocalipse, aparece claramente identificado como o dragão, a antiga serpente, o acusador dos irmãos. Ele tem papel político, espiritual e global. Engana, manipula, domina reinos. Já Abaddon surge como força de execução. Ele não mente, ele não engana, ele tormenta. Se Satanás é o estrategista do mal, Abaddon é o martelo. Se Lúcifer opera no engano e na sedução, Abaddon se move no juízo e na dor. E talvez seja essa a separação mais importante entre eles. Abaddon não é um opositor declarado de Deus. Ele atua com permissão divina. Seu poder vem do alto, mesmo sendo usado no mais profundo das trevas. Essa ideia é perturbadora, mas coerente com o que o próprio Apocalipse nos revela. Nem tudo que assusta vem do inimigo. Algumas coisas que aterrorizam são instrumentos de correção, de justiça, de colheita. Deus, na sua soberania, pode usar até o abismo para cumprir um propósito. É exatamente isso que torna Abaddon tão complexo. Ele não é simplesmente o mal. Ele é o reflexo da escolha humana quando a verdade é rejeitada. Ele é a sombra que emerge quando a luz é ignorada. Ele é o juízo encarnado, o sofrimento permitido, o abismo autorizado. Essa compreensão muda tudo, porque ela nos obriga a reconhecer que há mais do que uma guerra entre Deus e o diabo. Há uma ordem espiritual, com agentes, funções e limites. Abaddon opera dentro desse plano, não por rebeldia, mas por designação. E se ele ainda está preso, não é porque perdeu, é porque ainda não chegou o tempo. Seu silêncio não é fracasso, é espera. Há uma sensação que paira no ar, silenciosa, mas constante, de que algo está sendo liberado no mundo espiritual. Não se trata apenas de guerras, pandemias ou crises políticas. Há um tipo de escuridão que não vem de fora, mas de baixo. Uma densidade espiritual que parece subir lentamente, como a fumaça do abismo descrita em Apocalipse 9. Os sinais não são visíveis com os olhos carnais, são percebidos na alma. Um peso constante, uma agitação interior, uma onda crescente de confusão, medo e frieza espiritual. Pessoas que antes buscavam a luz, agora zombam dela. Lares antes em paz, tomados por divisão. Corações outrora sensíveis, agora endurecidos. A humanidade, pouco a pouco, vai se tornando insensível ao sagrado. É como se o mundo estivesse sendo anestesiado, preparado para aceitar o impossível, preparado para ver o abismo sem reconhecê-lo. Abaddon não surgirá em um dia comum. Ele será revelado em um tempo em que os homens já não distingam mais trevas e luz. E tudo isso está começando a acontecer diante dos nossos olhos. Observe como o mal, hoje, já não se esconde. Ele se exibe, ele se orgulha, ele é aplaudido, cultuado, reproduzido. As palavras pecado, juízo e arrependimento se tornaram ultrapassadas. E o silêncio de muitos pastores e líderes não é prudência, é medo ou cumplicidade. É nesse cenário que o abismo começa a se mover. E se há um som que o precede, é o som da negação. Porque o maior sinal de que o abismo está se abrindo é que quase ninguém acredita mais nele.
Esse é o plano mais inteligente da escuridão. Convencer o mundo de que ela não existe, que tudo é simbólico, que tudo é alegoria, que o Apocalipse é apenas poesia. Mas não é. A fumaça está subindo, os limites espirituais estão se afinando, e os que têm olhos de discernimento sentem que há algo no ar, que há vozes, pesos, dores e batalhas invisíveis acontecendo nos bastidores da realidade. Abaddon ainda está preso, mas o mundo já está se preparando para recebê-lo, mesmo sem saber. Talvez você tenha sentido isso, acordado no meio da noite com angústia inexplicável, percebido a atmosfera espiritual da sua casa mudar, notado que o peso sobre sua mente não é natural. Isso não é fraqueza emocional, pode ser um aviso, porque quando o abismo começa a se mover, ele não avisa com palavras, ele sopra no invisível. E quem é sensível ao espírito percebe. O tempo está se encurtando. Nem todo abismo se abre com fumaça visível. Às vezes ele se abre dentro da alma. Há quem ande pelas ruas com aparência tranquila, mas por dentro já sente o tormento. Não aquele causado por dor física, mas por silêncio espiritual, ausência de sentido, vazio profundo. É como se algo estivesse sendo arrancado de dentro, como se a esperança estivesse evaporando sem explicação. O abismo de Apocalipse 9 é literal, é profético, mas ele também simboliza o que acontece quando nos afastamos da luz. A escuridão não invade de uma vez, ela se insinua, ela espera, ela corrói lentamente. E quando damos conta, já estamos vivendo como se Deus estivesse longe demais para ouvir, ou perto demais para nos perdoar. Esse é o maior engano, acreditar que o abismo é só uma realidade futura, quando na verdade ele começa agora, na indiferença, na frieza, na rotina sem oração, na fé que já não arde, no coração que já não sente, no olhar que perdeu o brilho. O tormento que virá ao mundo não será um acidente, será consequência. Não porque Deus deseja o sofrimento, mas porque Ele respeita a liberdade humana, até quando ela decide rejeitar o próprio Criador. Abaddon, como figura espiritual, não é apenas o comandante do juízo. Ele representa o grito sufocado da alma que escolheu tudo, menos a verdade. Ele é o eco da rebeldia humana transformada em dor, o reflexo daquilo que foi ignorado por tempo demais. Mas há algo ainda mais profundo. Se Deus trancou Abaddon por um tempo, é porque havia espaço para arrependimento. Houve tempo para voltar, para ouvir, para sentir. O problema não é o abismo existir. O problema é quando nos acostumamos com ele e já não o tememos mais. Talvez esse seja o maior risco da nossa geração. Rir do juízo, brincar com o sagrado, transformar o que é eterno em entretenimento. Vivemos dias em que tudo se relativiza, até mesmo as palavras do Apocalipse. Mas a verdade não precisa da nossa aprovação para se cumprir. Enquanto há tempo, há caminho. Enquanto há fôlego, há chance. Mas quando o abismo for liberado, não haverá como fingir que nada está acontecendo. É por isso que o Espírito Santo continua sussurrando, em sonhos, em dores, em mensagens como essa, não para assustar, mas para alertar, para despertar, para nos lembrar que mesmo diante do pior, há um nome que está acima de todo nome e que as trevas ainda tremem diante dele. O Apocalipse não foi escrito para gerar pânico, foi escrito para acordar os que dormem, para abrir os olhos dos que caminham anestesiados entre distrações, vaidades e enganos. Cada palavra, cada símbolo, cada visão, tudo aponta para uma verdade única. O tempo está passando e o mundo espiritual está se movendo. Não sabemos o dia nem a hora em que Abaddon será solto. Não sabemos quando o abismo será aberto, mas sabemos que as profecias são reais e que as sombras estão cada vez mais próximas da superfície. É nesse cenário que precisamos escolher:
Ou caminhamos como cegos em meio à fumaça? Ou levantamos os olhos e clamamos por discernimento? O mais assustador não é o abismo se abrir. O mais assustador é viver como se ele não existisse, ignorar o invisível, reduzir o espiritual ao simbólico, abandonar a vigilância como se a eternidade fosse só uma ideia distante. Esse é o verdadeiro veneno dos últimos dias, a indiferença. Mas nem tudo está perdido. Ainda há luz, ainda há voz, ainda há chance. A palavra diz que os selados não serão atingidos pelo tormento, que os que pertencem a Deus serão preservados, que há refúgio, mesmo quando as trevas se movem. Isso não é conforto barato, é promessa firme para os que creem, para os que se arrependem, para os que voltam antes que seja tarde. Por isso agora, feche os olhos. Senhor, diante de tudo que ouvimos, sentimos o peso da Tua justiça, mas também o consolo da Tua presença. Sabemos que o tempo é curto e que há realidades que não podemos mais ignorar. Hoje abrimos o coração. Pedimos discernimento para enxergar o que o mundo não vê. Pedimos sensibilidade para ouvir o Teu Espírito, mesmo em meio ao ruído das distrações. Livra-nos, Senhor, de viver anestesiados. Desperta nossa alma. Restaura a reverência que perdemos. Rasga o véu da indiferença e reacende em nós o temor santo. Se houver alguma área da nossa vida onde o abismo se abriu, fecha agora. Se houver alguma porta que demos ao inimigo, sela com Teu sangue. Não queremos ser pegos dormindo quando o céu falar. Guardados em Ti, não temeremos nem Abadom, nem exércitos, nem pragas, porque o Senhor é o nosso escudo, nosso esconderijo, nosso refúgio no tempo da aflição. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou ao seu espírito, escreva nos comentários: estou selado pela luz. E compartilhe com alguém que também precisa acordar. Ainda há tempo. E se você busca mais mensagens como essa, com verdades profundas e revelações bíblicas que poucos ousam tocar, inscreva-se agora no canal Histórias do Sagrado. Ative o sininho para não perder o que ainda está por vir.